A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Já quero agradecer a você que é novo no nosso canal, que se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma poderosa. Hoje nós vamos estar comentando a lição 13, que será ministrada no dia 26, Aprendendo com os Heróis da Fé, nossa última lição. Eu não vou entrar aqui falando sobre texto áureo, verdade aplicada, objetivo da lição, texto de referência, para a gente ganhar tempo, porque isso aqui também, você com a sua lição, você já sabe como praxe o que sempre a gente fala, né? Hoje nós vamos estar falando um pouco de homens, certo? De homens e mulheres que deixaram um legado extraordinário por meio da fé, ok? Hoje nós vamos estar falando sobre esses heróis da fé, sobre essas mulheres guerreiras. E o primeiro tópico aqui, nós vamos estar falando sobre homens de fé. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos mostrar, certo? Nós vamos mostrar aqui três homens de fé e de vasta intimidade com Deus que acreditaram, né? Eles acreditaram que Deus faz do impossível, né? Faz o impossível tornar possível, certo? E quem são esses homens, né? Quem são esses homens? Está aí na sua lição. Um é Enoque, outro é Noé e outro é Abraão. Mas antes de nós falarmos um pouco sobre esses homens, eu quero fazer uma pergunta para você. Na sua concepção, o que significa fé, né? O que significa fé? Bom, se você pegar o registro de Hebreus, capítulo 11 e 1, você vai ver que, em primeiro lugar, a fé é um fundamento, ou seja, é uma base para a confiança em Deus. Segundo, você vai entender que a fé ela envolve uma esperança ou uma expectativa segura do que se espera da parte de Deus. E em terceiro lugar, a fé é a prova das coisas que você não vê, certo? Você não vê, mas espera, certo? Ou podemos dizer também que é uma convicção antecipada que um homem e uma mulher de Deus têm, ok? Então, já está aí uma definição de fé para você compreender melhor. Podemos também destacar a fé como um dom, a fé como a fé salvífica, a fé como doutrina, a fé como fruto do Espírito Santo e a fé como natural, ok? Então, vamos explicar a fé como dom. O que é a fé como dom? A fé como dom é uma capacidade concedida pelo Espírito Santo para o cristão, né? Para aquela pessoa que é lavada, remida no sangue de Jesus, para realizar coisas sobrenaturais. Vou dar aqui um exemplo. Essa pessoa está fazendo um trabalho de missão. Ela encontra um paralítico, se ela foi impulsionada pelo Espírito Santo, ela vai mandar esse paralítico levantar em nome de Jesus. Ela pode estar em determinado local e houve um óbito. Se o Espírito Santo impulsionar aquela pessoa, ela vai mandar aquele defunto levantar em nome de Jesus, ok? Já no caso de fé salvífica, essa fé está relacionada a um despertar dentro da pessoa quando alguém está pregando a pessoa de Cristo para ela, ok? Já a fé como doutrina está ligado àquela pessoa que aceitou a Cristo e ela tem permanência na pessoa de Cristo, vivendo de acordo com a palavra de Deus, a sã doutrina. Isso é uma fé como doutrina. Descrevemos essa fé como uma fé como doutrina, ok? Agora, a fé como fruto do Espírito Santo está ligada na vida de um cristão que cultiva diariamente, certo?
a comunhão com Deus e a meditação na palavra de Deus. E essa fé, ela é desenvolvida pela pessoa do Espírito Santo na vida desse irmão, certo? Agora, a fé natural diz respeito ao natural. Vou dar aqui um exemplo. Você crê que 2 mais 2 é 4? Você crê que 4 mais 4 é 8? Então isso está relacionado a algo que é natural. Agora deixa eu falar algo importante para você. Esse dom maravilhoso é uma ferramenta que Deus concede ao seu servo para realizar a sua obra, edificar a igreja e realizar a sua obra. Agora vamos falar um pouco aqui sobre a pessoa de Enoque, esse personagem, né, extremamente zeloso e deixou excelente exemplo para ser seguido. Então vamos ver aqui no 1.1, Enoque, o homem que andou com Deus. Veja que aqui o texto já impressiona, né? O título aqui já impressiona. Enoque, o homem que andou com Deus. Bom, quem era Enoque na sua concepção? O que a Bíblia nos fala sobre esse Hanok, né? Hanok, no hebraico. Não sou muito bom no hebraico porque não sei, mas estou aqui arriscando. Então, esse Hanok significa dedicado. Ele era pertencente à 7ª geração da família de Adão, ok? Então, acredito que ficou bem claro isso aí para você. Hanok, no original, dedicado, certo? Bom, nós não encontramos muito relato, né? Muitos relatos sobre a vida de Enoque. Agora, se você pegar o Gênesis 5:18, você vai observar que fala que seu pai se chamava Jered. Jered gerou Enoque com 62 anos e ele tinha muitos irmãos e muitas irmãs. E Enoque se destacava no meio dos irmãos e das irmãs e no meio de uma geração corrompida, uma geração voltada ao pecado e todo tipo de engano. E Enoque, ele fez a diferença. Isso é que nos chama a atenção na vida deste homem. Quando você lê Gênesis capítulo 5, versículo 22, fala que Enoque andou com Deus. Mas eu pergunto para você, o que significa andar com Deus? O que você vai explicar para os seus alunos, né? O que é andar com Deus? Bom, andar com Deus é ter comunhão com Ele, é ser santo, que está relacionado a ser separado, é ser obediente à sua palavra, é ter uma intimidade profunda, é falar com Ele todos os dias. Isso está relacionado a andar com Deus, ok? Está relacionado a uma pessoa que tem uma intimidade profunda com Ele. Agora vamos falar do segundo personagem, aqui no 1.2. Noé, herdeiro da justiça. Bom, Noé, ele era filho de Lameque, certo? Filho de Lameque. Noé não andava por vista, mas sim por fé. Era um homem inclinado à palavra de Deus e eu acredito não, a gente lendo a palavra, né, dá para a gente ver que ele criou os seus filhos em submissão. Bom, é um termo bastante coerente dizer que eu acredito. Quando ele recebe o aviso de Deus, Deus falou para ele, olha, eu vou destruir todos que tiver fôlego de vida, certo? Eu vou fazer chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Eu vou mandar um dilúvio forte e vou acabar com tudo. Noé, ele não duvidou no seu coração. E a ordem de Deus para Noé foi que Noé fizesse uma arca. E o que é que ele fez? Ele se submeteu, foi submisso àquela ordem, obedeceu à ordem de Deus e começou a construir a arca. Então, não foi preciso Noé ver a chuva para depois construir uma arca. Não. Ele constrói aquela arca antes de Deus mandar a chuva. E o erro de muitas pessoas é querer fazer algo quando está vendo. Tem que fazer algo quando não está vendo, porque nós não andamos por vista, mas por fé. Sabe por que Noé fez isso?
Porque ele tinha uma fé, ele tinha uma convicção antecipada. Por isso que Noé foi considerado o pregoeiro da justiça, ok? Porque ele creu e ele obedeceu o Senhor. Então, existe uma diferença muito grande, né? Existem pessoas que dizem que acreditam. Não, eu acredito, eu creio em Deus, mas não obedece. Aí nada adianta. Crer por crer, até os demônios crê. Tiago fala isso no capítulo 2 e versículo 25 da sua carta. Agora vamos ver aqui o terceiro homem, né? 1.3, Abraão, o amigo de Deus. Esses são os homens de fé, né? Abraão agora, o amigo de Deus. Bom, Abraão, ele nos deixa grandes lições, né? Lições tais como viver pela fé, ser obediente, ter relacionamento profundo com Deus, né? No que diz respeito à oração, à meditação da palavra, né? Ele deixa esse exemplo para cada um que é servo de Deus seguir esse exemplo. Abraão, quando ainda estava no meio da sua parentela, conforme registra o escritor sagrado no capítulo 12 e versículo 1, diz que ele obedeceu à voz do Senhor sem duvidar no seu coração, porque Deus diz, ó, sai do meio dos teus parentes, né? Sai do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, ele nunca desconfiou da promessa, do chamado de Deus em sua vida. E eu, estudando a trajetória de Abraão, eu pude perceber, eu pude entender o problema de tantas pessoas viverem triste, viverem abatida, viverem desanimadas, né? Por quê? Porque essas pessoas deixou de acreditar na palavra e começaram a acreditar em profetadas. Deu ouvido aos profetas que só dá profetada, ou seja, não é profeta, né? Esses são profetas do caos, certo? Não deram ouvido à palavra de Deus. Então veja bem, certo que nós não podemos desprezar a profecia, porque eu creio na profecia, mas profetada nós temos que descartar, inclinar nosso coração à palavra de Deus, ok? Porque aquele que te prometeu, se ele falou realmente, ele é fiel para cumprir. Então não desista, faça feito fez Abraão. Abraão tinha intimidade, Abraão tinha relacionamento profundo. Então, ter relacionamento profundo é ter hábito de orar. Comece a ter hábito de orar e veja o agir de Deus chegando na sua vida. Comece a visualizar isso com os olhos da fé, ok? Comece a visualizar isso com os olhos da fé. Bom, agora vamos para o segundo tópico, mulheres de fé, né? Vamos estar apresentando aqui 3 mulheres de fé. Bom, a Bíblia nos relata fatos importantíssimos sobre essas mulheres guerreiras, essas mulheres ousadas, essas heroínas que exerceram sua fé em Deus. E por conta de grandes atos heróicos, elas venceram o gigante e nos deixaram exemplos maravilhosos. Sempre você vai ver esse termo exemplo a ser seguido, exemplos maravilhosos. Então, elas nos deixaram exemplos maravilhosos. Então, vamos ver aqui a primeira mulher no 2.1. Sara, humana e amável, certo? Então, qual era o perfil de Sara, dessa mulher de fé, dessa mulher guerreira? Bom, sabemos que ela era uma mulher humana, né? Sara, em meio ao seu descontrole emocional, porque todo ser humano tem esse descontrole, mas não perde a fé, aquele que é servo fiel, não perde a fé, pode passar por situações difíceis e ter um descontrole emocional, certo? Por conta da dificuldade,
Então ela se deparou com diversas dificuldades, né? Mas ela não desiste. Encontramos nela um heroísmo, né, de uma mulher verdadeira que não se encurva diante das batalhas, de uma verdadeira mulher de Deus que não se encurva diante das batalhas. Então, pelo fato dela acreditar e confiar em Deus, né, de confiar em um Deus que trabalha por aquele que nele espera, ela foi alcançada, ela foi respondida. Vocês sabem o processo que ela passou tudo, mas Deus lhe concedeu. Encontramos em Sara qualidade peculiar, né? Exemplo, você vai ver outro termo utilizado aqui como submissão e obediência. Sim, ela foi submissa e obediente a Deus e ao seu marido, Abraão, certo? Por quê? Veja bem, Sara era uma mulher de coragem. Por que que eu falo que ela era submissa, obediente e uma mulher de coragem? Você lembra quando Abraão recebeu o chamado para sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que ele não conhecia? O que é que Sara fez? Sara o acompanhou. Isso é coragem ou não? Não sabia qual era a terra, mas ela acompanhou. Ela esteve sempre ao lado de Abraão. Que o momento fosse bom, que o momento fosse ruim, Sara estava lá com seu marido. Então Sara também deixa um exemplo de fé, certo? Por que ela deixa esse exemplo de fé? Porque ela não tinha possibilidade nenhuma de gerar filhos, por ela ser estéril. Mas ela acreditou, ela confiou em Deus, que Deus poderia lhe dar um filho. E Deus lhe dá esse filho, certo? Então, a segunda mulher aqui é Joquebede. Joquebede, uma mulher guerreira, outra mulher também extraordinária, né? Que das fraquezas tirou força. Na galeria dos heróis da fé, a gente vai observar que os pais de Moisés entram em destaque, eles se destacam, certo? Porém, se você observar, você não vai ver o nome de Joquebede, né? É lógico, Joquebede não aparece. Contudo, nós sabemos que esse ato, né, esse ato heróico, está ligado a ela e ao seu marido, certo? Ela, Joquebede, foi uma mulher guerreira, irmão, uma mulher muito corajosa. Em meio a uma perseguição de Faraó aos recém-nascidos, ela não se desespera, assim, se desespera entre aspas, né? Com certeza, ficou preocupada, tudo. Mas ela acredita em Deus, né? E ela esconde seu filho. Sabemos que para ela não foi nada fácil, porque aquela ação que ela teve poderia lhe custar a vida, mas ela fez, ela teve essa coragem. E meditando nessa passagem, né, a gente observando essa passagem, eu comecei a entender que ela teve um diálogo ali com o seu esposo e chamou o seu esposo para orar, vamos acreditar que Deus vai criar uma situação e vai nos trazer o socorro. E foi isso que aconteceu. Então eu tenho uma palavra para você. Independentemente do faraó que se levantou contra a sua vida, tenha certeza, Deus tem uma palavra para você e Deus trará o socorro para a sua vida, como trouxe o socorro para a vida de Joquebede. Vamos ver a terceira mulher aqui, a terceira mulher 2.3, Raabe, uma mulher temente a Deus. Bom, agora eu quero chamar a sua atenção para algo muito comovente para algumas pessoas. Por quê? Porque Raabe era uma prostituta, certo? Raabe era uma prostituta que resolveu ajudar os servos de Deus. Sim, uma prostituta resolveu ajudar os servos de Deus, ok? Raabe, ela decidiu, ela colocou algo no seu coração em ajudar aqueles dois espias enviados por Josué à cidade de Jericó. Então, mediante esse fato, mediante essa ação, ela agiu confiando que Deus ia olhar para ela com um olhar de misericórdia, né?
E quando ela percebe, ela teme ao Deus Todo-Poderoso e acolhe aqueles homens. Josué capítulo 2, versículo 12 ao 14, nós observamos que a fé dessa mulher em Deus trouxe proteção não só para ela, ok? Mas para toda a sua família. Por quê? Porque quando ela percebeu que os homens ali eram de Deus, ela temeu e também pediu uma proteção para a família dela. Então, independentemente do que você é e do que você faz, Deus quer alcançar a sua vida. Veja bem, pelo fato de Raabe reconhecer Deus como Senhor, ela foi salva e entrou para a história, entrou para a genealogia do Cristo. Então veja bem, Deus, ele visita uma pessoa quando essa pessoa se arrepende e ele transforma a vida desta pessoa. Vamos agora aqui para o terceiro tópico, característica dos heróis da fé. Qual é essas características que esses homens tinham? Primeiro, possuía um firme fundamento, certo? Segundo, agradaram a Deus, né? Esses homens agradaram a Deus. E terceiro, perseveraram até o fim. Eles perseveraram até o fim. Então isso são características dos heróis da fé que nós temos que ter, né? Nós temos que ter essas características. Fundamento está ligado a uma fé viva em Cristo. É uma base, certo? É um fundamento. Então, é impossível a pessoa agradar a Deus sem fé. Porque todos que se aproximam de Deus têm que crer que é galardoador das suas bênçãos. Todos salvos que se aproximam de Deus têm que crer que é galardoador das suas bênçãos. Então, agradaram aqui a Deus. Agradar aqui de respeito, a pessoa ser obediente, irmão. É ser santo, separado, ser submisso, certo? E por fim, essa pessoa, ela vai perseverar, ela vai lutar, ok? Ela vai lutar porque ela entende que ela não anda por vista, mas ela anda por fé. Ela vai perseverar até o fim. E para concluir essa pré-aula, uma rápida pré-aula, para concluir eu quero deixar um texto para você em Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 26, que diz: Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu o darei autoridade sobre as nações. Aquele que perseverar, né, até o fim, ele terá autoridade sobre as nações. Se você gostou desse conteúdo, eu peço a você, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, interaja conosco, nos ajude, porque muitas das vezes a gente se esforça, irmão, para pôr um conteúdo aqui. Então, se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, ok? Só assim o robô do YouTube entende que o conteúdo é relevante e recomenda o nosso conteúdo para outras pessoas. Faça isso, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.